Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stalato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Essa é a live e o podcast sobre como criar mundos fantásticos, sobre o world building, em que eu recebi perguntas ao longo da semana aqui da audiência na internet, nas redes sociais, e registrei essas perguntas para serem respondidas agora. Eu fiz uma votação também com essas perguntas e as perguntas que foram melhor avaliadas, tiveram mais votos positivos, vão ser respondidas primeiro. E as que tiveram menos avaliações positivas aqui na votação vão ser respondidas por último, se der tempo, tá? Se a live podcast ficar muito longo, eu não vou conseguir ter tempo de responder todas. E eu vou, além de responder essas perguntas que foram deixadas ao longo da semana, também estou de olho aqui no chat e estarei respondendo as perguntas que foram enviadas aqui ao vivo pela audiência que está me acompanhando aqui enquanto estamos gravando, tá bom? Então é uma honra imensurável estar aqui com todos vocês, vai ser muito produtivo, até porque tiveram muitas perguntas muito boas, então com certeza todo mundo vai ter muito o que agregar nessa live aqui de hoje. Show? Eu vou começar aqui a responder a primeira pergunta que eu recebi e vou depois olhar aqui o chat. Começando. A pergunta que foi mais bem avaliada foi: por onde começar o world building? É uma pergunta difícil, né? Eu diria para você começar delineando as suas inspirações. Acho que é o primeiro passo todo. O que vai te inspirar, o que é melhor que não te inspire nesse momento. Quando eu comecei a escrever, eu tenho gostos muito diversos, sabe? De fantasia até terror, sabe? Até algumas histórias bem maduras, sim, bem violentas até histórias mais inocentes, né? Mais inofensivas para o público, mais que envolvam espada e feitiçaria, né? Mas que não dê tanta ênfase no sangue, na carnificina e tudo mais. E então eu tive que realmente pensar bastante. O que iria me inspirar, o que não iria me inspirar. Por acaso eu estava pensando sobre isso nessa madrugada enquanto eu lavava a louça. Sobre como que às vezes premissas muito parecidas podem dar resultados muito diferentes. Em específico, duas franquias de fantasia medieval que eu adoro, que são Dragonlance e Dragon Age. As duas franquias têm a mesma premissa: um mundo de fantasia medieval em que os dragões ressurgiram, tá? Essa é a premissa para ambos os mundos. Só que são mundos muito, muito, muito diferentes. Dragonlance é uma coisa mais tolkieniana, tá? Tem os Halflings, chamam de Kender, né? São tipo hobbits nesse mundo. Tem draconianos, tem um monte de monstros assim de fantasia medieval. E tem também a questão de que os deuses também estão ressurgindo. Não só os dragões voltaram ao mundo, mas os deuses também estão voltando. Então é um mundo bem interessante. Enquanto Dragon Age veio bem depois, foi lançado assim décadas depois do Dragonlance, mas o Dragon Age tem tem também uma questão interessante sobre o mundo se distanciar da divindade, né? De acordo com as lendas, o criador, ele era tipo aquela figura de um deus mesmo, monoteísta, que criou, que cuida dos seus filhos, né? Cuida do mundo, mas ele se afastou do mundo. Então, percebe? Os dois mundos têm dragões, os dois mundos têm uma relação de divindades que abandonaram esse mundo. Só que no caso do Dragon Age, os dragões também estão ressurgindo, só que a relação com os deuses não é tão esclarecida. Até agora, sim, não está claro se os deuses existem ou não, e o que existem, e como existem. Então, são ideias bem parecidas, mas que foram trabalhadas de formas muito autênticas. E quando você conhece os dois, você vê que eles são muito diferentes. Os reinos são diferentes, os povos são diferentes, os heróis são diferentes. Então você consegue sim ser muito autêntico com ideias, com premissas similares. O X da questão é se realmente dar uma abordagem autêntica. Dragon Age foi muito autêntico. Dragon Age não foi, de forma alguma, só uma cópia, só uma xerox de Dragonlance e outros mundos fantásticos que vieram antes. Não foi nem de longe, tá bom? Então você tem que ser autêntico em tudo. Por isso que, se for ver também o Dragon Age, por exemplo, se inspira também em Witcher.
também, se inspira também em Game of Thrones, por exemplo, sabe? Então tem outras inspirações que entraram na mistura, inspirações que não existiam na época do Dragonlance, por exemplo. Então, por isso que eu digo, comece destilando as suas inspirações. Primeiro passo, decide o que vai te inspirar, o que não vai te inspirar e bota no papel. E bota no papel, eu acho que também o segundo passo, né, seria botar as ideias que você já tem no papel. Porque aí você consegue comparar a sua ideia com a sua inspiração. E aí você consegue ver, tá muito parecido? Sacou? Eu não estou copiando, mas como ter certeza que você não está copiando? Tendo as suas inspirações muito esclarecidas na sua mente. Então você anota suas ideias e depois você olha para as inspirações. Aí você vê, estou copiando ou estou fazendo algo que já foi feito, só que do meu jeito, de uma forma que eu não vi sendo feito ainda, que eu gostaria de encontrar. Sacou? Então, esse acho que é um caminho assim que é interessante. Você destila as inspirações, anota as suas ideias iniciais no rascunho e já começa a ver já se você está no caminho certo, se você está alcançando a autenticidade que você procura. E acho que essa é a melhor forma de começar a criar o seu mundo fantástico. Eu vou agora responder uma pergunta aqui do chat e depois eu volto a responder as perguntas da lista. O Gomes Carneiro Lucas 95 perguntou: como criar cenários futurísticos altamente tecnológicos? Isso é bastante desafiador, tá? E eu recomendo que você comece pensando qual é a tecnologia. Porque se for ver, vários mundos altamente tecnológicos tiveram abordagens diferentes. Por exemplo, no filme O Quinto Elemento, tem carros voadores por todo lado. O ano é de 5.000, se não me engano, depois de Cristo. Então é um mundo assim que tem carros voam, viagem interplanetária é comum, né? Mas você não vê robôs, por exemplo. Você não vê alienígenas, por exemplo. Não vê assim na Terra, né? Aparece alienígena na história, né? Mas na Terra, sim, a maioria é humano. E aí você tem, por exemplo, um Eu, Robô, o filme do Smith, que veio do livro, mas que não tem nada a ver com o livro, né? No Eu, Robô e também no jogo Detroit, Become Human, já tem uma tecnologia robótica, né? Você tem um mundo, nosso mundo real, só que é uma porrada de robô andando pela rua. Também é um futuro altamente tecnológico, mas bem diferente. E se você for pensar também em Star Wars, que tem uma pancada de alienígena andando por todo lado, é outra pegada. Então, decide qual é o tipo de futurismo que você vai apresentar. Vai ser mais um Blade Runner, vai ser mais um Star Trek, Star Wars, decide isso primeiro. E aí foca nessa inspiração. É um mundo que tem muitos robôs, é um mundo que tem viagem intergaláctica, é um mundo que tem algum tipo de tecnologia muito diferente. E aí você vai criando, vai delineando a partir daí. E aí tem essa imagem mental, para você saber justamente onde buscar também inspiração, sabe? O que você precisa ler para se inspirar? Vai ler um Technomancer ou você vai ler um Odisseia no Espaço, né? 2001, Odisseia no Espaço. Enfim, aí você vai vendo o caminho que você quer seguir. Então pensa nisso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui no chat. Tá. O HB Mateus Oficial perguntou aqui, mas eu vou responder depois de pegar aqui a segunda pergunta do chat. Vamos lá. A segunda pergunta aqui anotada foi os maiores erros do world building. Pergunta excelente também. O que não fazer no world building? Cara, eu acho que um erro comum que muita gente tem é justamente não buscar inspiração. Do tipo, quero fazer algo próprio, tá? Mas eu quero fazer, tipo, 100% autêntico, sem inspiração. E eu acho que as maiores inspirações vêm justamente quando a gente lê bastante. As melhores ideias surgem quando a gente alimenta a nossa mente com conteúdo para produzir o melhor conteúdo possível. Eu acho que não se inspirar é o equivalente a você não querer regar uma planta, sabe? Se você não regar, ela não cresce, não floresce. Então tem que regar a planta. É que nem você falar, não, eu quero ser forte por conta própria, então não vou almoçar, sabe? Não, você precisa se alimentar bem para conseguir treinar e ficar forte, não é verdade? Então, da mesma maneira, né, tipo, um ilustrador, não vou ver pinturas para não me influenciar. Mas muitas vezes observando, né, a arte ao seu redor que você tem ideias para criar sua arte. A mesma coisa música, não é só música. Não vou ouvir música para não me influenciar.
não vai ter ideias, vai faltar ideias. Então a gente vê, às vezes, ideias muito crus com esse discurso de que, não quero sofrer influência externa. Eu acho que é o caminho contrário. Eu acho que o ideal é você realmente buscar bastante inspiração para você ter referencial do que não te interessa, do que te interessa. E às vezes, a gente, quando comete um erro, é mais fácil até mesmo a gente enxergar o próprio erro tendo referência, né, de outros livros, outros autores, do que enxergar um erro por conta própria, sem ter parâmetros de comparação. Percebe? Então, a melhor maneira de você ser autêntico mesmo é você ter total consciência do que te inspira. Tem total consciência e para você, gente, olhar, né? Eu, Bernardo, particularmente, eu escrevo fantasia medieval. Eu olho para Senhor dos Anéis, para Witcher, para Game of Thrones, e eu vejo o que eu gostaria de ter do meu jeito na minha escrita e o que eu não gostaria de ter. Tem coisas deles, por exemplo, o Tolkien, quando escreve aquelas andanças intermináveis e sobe colina e desce colina e atravessa o rio em detalhes minuciosos de cada esquina da Terra-média. Isso é uma coisa que eu, Bernardo, não aprecio, não uso para me inspirar, sabe? O Witcher, por exemplo, tem algum conteúdo assim, um tanto sexual, né, que eu não acho tão interessante assim. O Geralt de Rivia, ele basicamente é aquele herói idealizado que, quando ele bem entende, ele transa com as mulheres mais interessantes do mundo, sabe? Se tem uma mulher muito interessante na história, o Geralt possivelmente vai transar com ela. Isso pra mim é um tanto óbvio, um tanto clichê, sabe? Um tanto limitado. Eu acho que a gente pode escrever de forma mais criativa do que esses, sabe, clichês tão antigos já. Então, eu vou vendo isso. Quando eu boto uma situação de um romance ou de um flerte ou uma tensão sexual na minha história, eu penso como que eu já vi sendo feito, como que eu acho que é mais interessante de ser feito para o meu público, por exemplo. Então, a inspiração serve tanto para a gente ter ideias do que a gente gostaria de emular, do nosso jeito, é claro, do jeito autêntico, próprio, é claro, mas também para a gente ver o que a gente não quer fazer também, tá? Então, para você justamente não errar, ou errar menos, né, no caso, ler bastante para você ver os acertos que você quer repetir e os erros que você não quer também ter na sua escrita. Então acho que o erro é isso. Um erro comum é esse. Não quero sofrer influência e aí então vou evitar a inspiração. Justamente esse é o caminho para você ter poucas ideias e ter ideias rasas, tá? Como qualquer área de conhecimento, a gente alcança mais conteúdo, mais profundidade de conteúdo quando a gente tem bastante bagagem e não quando a gente tem pouca bagagem, ok? Aqui, vou responder a pergunta do HB Matheus Oficial. Eu ainda tenho dúvidas sobre a descrição de uniformes de personagens. Se descrevo em detalhes ou apenas dou uma ideia. São super-heróis. Eu acho melhor, nesse caso, você escrever com detalhes, tá? Qual é descrição? Se liga só. Anota isso que eu vou falar que é muito importante. Descrição é o seguinte. Você não vai só informar ao seu leitor, sua leitora, o que tem na cena, o que está acontecendo. Não é só isso. É você induzir os leitores a criar a cena na mente deles. Induzir eles a gerar, por conta própria, essa imagem mental. Então, por isso que é importante a regra máxima da escrita, que é mostre, não explique. Eu prefiro, particularmente, mostre primeiro e explique depois, se necessário. Então, uma descrição muito vaga pode acabar deixando assim, pode até dificultar o seu público a imaginar a cena, porque você não deu conteúdo suficiente. Mas se você descrever demais, fica cansativo. É realmente delicado encontrar um meio termo. É realmente delicado encontrar esse meio termo, tá? Então, foca nisso. Foca em descrever de modo a induzir os seus leitores a criar aquela imagem na mente deles, do jeito deles. Não vai ficar igual ao que você imaginou, nunca fica, mas você dá um conteúdo suficiente para fertilizar a mente dos seus leitores, do seu público. Então, pensa no uniforme do personagem, pensa, e aí descreve dessa maneira, tá? Que fica interessante. Eu, Bernardo, pensando assim rápido, eu começaria descrevendo cores e itens, né? Tem capa, não tem capa, tem ombreira, não tem ombreira, tem máscara, não tem máscara. Eu gostaria de escrevendo assim,
por alto. Dependendo, né, se for uma cena de ação, é até justificável que você descreva pouco no começo, porque tá uma cena de ação muito ágil, né? É aquela coisa quando surge no meio da ação um personagem novo, né? Faz sentido que você não dê total descrição naquele momento. Mas aí, alguma hora, quando puder enxergar com mais clareza, você dá uma descrição bem detalhada do personagem, tá bom? Então, pensa nisso, pensa nesse caminho para descrever. Então, não descreve também, tipo, cada botão da roupa do personagem, cada pequeno, mínimo detalhe, mas descreve o suficiente para dar uma imagem mental boa. Sempre isso, sempre pensando em como induzir. Vou fazer aqui a pergunta, vou responder a pergunta que foi anotada e vou voltar aqui para o chat, que o Wanderson Writing deixou aqui já uma pergunta aqui para ser respondida. Vamos lá. Como nomear coisas? Essa também é esse é um dos grandes desafios de escrever fantasia, às vezes escrever também ficção científica, até terror. Como nomear coisas? Procura o que você gostar mais, tá? Isso aí é o tipo de coisa que cada um cria do seu próprio jeito. O que eu recomendo? Pesquise mitologias, pesquise nomes de heróis, nomes de monstros, de todo tipo de mitologia grega, nórdica, egípcia, iorubá, asteca, maia, tudo. Pesquisa tudo, japonesa, chinesa, tailandesa, etc. Pesquisa mitologias. E isso já vai te dar boas referências para você pensar nos nomes bacanas. Você decide se você quer usar como referência esses termos, esses nomes de lugares, de artefatos, de personagens, etc. Ou se você quer criar uma referência, né? Se você quer recriar o nome de forma similar. Exemplo disso, no mundo de Warcraft, um dos personagens mais famosos é o Arthas. E Arthas foi criado com base em Arthur. Percebe? Arthas, Arthur. E os dois têm muitos paralelos entre a carreira deles. Os dois encontraram uma espada mágica na carreira deles. Só que a espada mágica do Arthur, né, a Excalibur, foi o momento de ascensão dele, o momento dele de se tornar o rei que ele deveria ser, enquanto que do Arthas foi a queda dele, foi a danação dele. Então os dois têm paralelos, mas eles seguem caminhos também opostos nesse sentido. Então você pode usar tanto o nome literal, né, o nome de um deus, de um monstro, de um herói, etc. Ou você pode pegar esse nome e recriar do seu próprio jeito também, se ficar bom, se ficar sonoro. Isso é um dos jeitos. Outro jeito que eu gosto muito é criar nomes analógicos. Quem faz muito isso é o Martin, né? Você vê em Game of Thrones tem O Gargalo, O Tridente, né? Tem Porto Real, Jardim de Cima, Corre Rio Corrente, e na revisão na tradução da Jambu do RPG, por exemplo. Enfim, eu gosto muito desses nomes, que pega assim, eu uso isso na Era do Abismo, por exemplo. Tem um que é o reino que é Solar, o nome do reino. Faz referência, né, a Sol solar. Tem Delarte, que é arte em, acho que é francês, se não me engano. Então já um som, já fez falando Delarte. Tem Turning, que é torre, em alguma língua, acho que é germânica, alemão, agora não tô lembrando direitinho, né? Mas Turning, o reino das torres. A sonoridade já indica um pouquinho já. Eu gosto muito disso também, de pegar uma palavra em outro idioma, que não seja em inglês, que o inglês é muito batido, né? E usar essa palavra como referência. Tem uma palavra minha que é Mieri, significa formigas em Yorubá, se não me engano, né? Então eu gosto de pegar isso. Tem outra minha que é a Sinmara, que é uma giganta de fogo da mitologia nórdica, por exemplo. Então eu uso os dois. Eu uso nomes traduzidos, inusitados, e uso também nomes mitológicos de vez em quando. Essas são as minhas dicas principais para você criar nomes. Se você quiser criar um nome totalmente próprio, não fica fazendo nomes muito complexos que não dizem nada. Eu detesto isso. Nomes que ficam... Não diz nada o nome, sabe? O Tolkien fez isso muito bem feito porque o Tolkien era linguista. E os nomes têm significados. Eu confesso que eu também fiz isso. Recomendo que você pense... Quando você fizer um nome arbitrário, assim, que não significa nada, o que eu recomendo é que você
informe na sua escrita o significado desse nome estranho, né? Porque, por exemplo, a gente esquece, mas Aragorn tem um significado para ser esse nome. Ele tem significa algo dentro do mundo Tolkien. Por isso que é interessante, por isso que ficou bom. Todos os nomes têm isso. Legolas, Gimli, são nomes que têm significado interno. E os fãs se amarram em escolher esse significado. Então eu botei, por exemplo, Fira-Terra, que é o nome de um povo, que significa canção sombria. Então, eu uso os dois. Eu uso Fira-Terra, eu evito essa Fira-Terra, mas eu uso os canções sombrias, percebe? É um nome de um povo. Então, quando você for usar um nome que não significa nada, e você inventou da sua cabeça, da sua alucinação, informe o significado para esse nome. Enfim, então essas são minhas principais dicas para criar nomes. Daria para fazer uma live inteira só desse assunto, é um assunto que dá pano para manga. Mas vou olhar aqui o chat, vou responder a pergunta agora do Wanderson Writing. Fantasias mais pés no chão são tão bem recebidas pelo público quanto a fantasia com um mundo mais fantasioso? Sim, nós temos casos de alta fantasia e baixa fantasia. Game of Thrones é um bom exemplo de um mundo que ele é mais medieval e tem os elementos fantásticos que são mais incomuns no começo da história, tá? Ao longo da história vão se tornando cada vez mais comuns. Por exemplo, não tem gigante no primeiro livro, na temporada depois aparecem gigantes, e até esse elemento dos gigantes, eles acabam sendo algo muito breve, né, na história. A gente conhece mais elementos, como os Filhos da Floresta também, por exemplo, mas Game of Thrones, em geral, é baixa fantasia. No fim das contas, o que importa mais do que o gênero, tá, é a escrita. Um livro bem escrito, ele se dá bem, independente do gênero, tá? Você pode escrever qualquer coisa, fantasia sombria, fantasia medieval, pode escrever horror psicológico, horror cósmico, horror gótico, pode escrever sci-fi, steampunk, cyberpunk. Isso é um detalhe, tá? O público quer ler boas histórias. E vamos lembrar, né, que Game of Thrones surgiu numa época em que fantasia medieval não estava bombando na literatura, né? 50 Tons de Cinzas surgiu quando o Hot não estava bombando na literatura. Crepúsculo surgiu quando vampiros não estavam bombando. Então, se for ver, na verdade, os maiores sucessos são aqueles que vêm de gêneros que não estão em alta, se a gente for parar para analisar, tá? Então, no fim das contas, eu acho que o melhor caminho é você escrever aquilo que faz o seu coração cantar. Aquilo que realmente te cativa. E escreve isso com todo o esmero, com toda a paixão, que aí você foca em ter uma excelente escrita, que aí quem escrever, por exemplo, eu, Bernardo, eu gosto de fantasia medieval, mas eu adoro ler uma fantasia sombria, mas eu também gosto muito, mas, por exemplo, eu adoro escrever, me enrolei, eu, Bernardo, que adoro fantasia medieval, por exemplo, adoro ler um sci-fi bem escrito, adoro ler um terror bem escrito, entende? O que importa mais para eu gostar do livro, e digo mais, alguns livros que eu li que eu achei mais interessantes eram, tipo, biografia, né? Como Filomena. É um livro baseado em fatos reais, tem até filme muito bom. O filme e o livro são muito bons, recomendo muito. Tem o livro de Julieta, que é uma história real também de uma menina com Down, sabe? Tem também Vendedor de Armas, do Hugh Laurie. Hugh Laurie é o autor do House. Ele escreveu um livro excelente, que é um livro mais de um thriller, né? Não sei nem dizer direito o gênero, mas é aquela coisa mais meio mundo real, falando sobre tipo guerra, sobre tráfico de armas, né? Sobre terrorismo e tal, né? Então é uma ficção, mas para o nosso mundo real contemporâneo. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o que eu gosto de ler, e adorei esses livros, porque eles são muito bem escritos, sabe? Então, no fim das contas, o que importa é isso, né? E vai por mim, a sua capacidade de venda individual também conta mais para comparar seu livro do que o gênero que você está lançando. Vai ter público. O público sempre tem. A questão é encontrar esse público. E aí, aprender a encontrar o público e aprender a dialogar com o público é outros 500. E aí, novamente, você vai ter mais aptidão para dialogar com um público que tem a ver com você do que com um público que não tem tanto a ver com você, mas tá bombando. Se o Bernardo fosse escrever, por exemplo, sci-fi, né? Eu não sou um cara de sci-fi, então eu possivelmente teria poucos assuntos em comuns com um fã de sci-fi. Imagina só, o cara falando, tipo, um fã de sci-fi falando comigo, sabe? Eu vi todos os episódios de Star Trek da vida. Eu não. E aí? Morreu o assunto. Né? Mas quando eu falo com alguém que gosta de fantasia medieval, quando eu encontro essa pessoa, eu tenho muito o que conversar com ela.
por exemplo. Então, a dica maior na hora de escolher o gênero que você vai escrever é: siga seu coração, escreve aquilo que faz o seu coração cantar. Gomes Carneiro Lucas pergunta aqui: pretende adquirir Crônicas da Era do Gelo de Jiro Taniguchi? Nunca ouvi falar, mas agora eu não estou comprando o livro, porque eu estou lendo aqui meus milhares de livros, tá? Então não sei. Mas a princípio nunca ouvi falar, precisaria conferir pra ter certeza. Eu vou responder aqui a pergunta voltando aqui para as perguntas que foram enviadas. Voltando aqui para as perguntas que foram enviadas ao longo da semana. O que não é permitido na hora de criar? Bom, tecnicamente nada é proibido, tá? Não tem nada que não é permitido. O que não é permitido é plagiar. Então, um exemplo que é um erro muito comum, tá? Hobbits, por exemplo, são propriedade intelectual da Tolkien Estates. Não podemos usar o termo Hobbit, por exemplo, né? Então, eu penso muito assim, até que ponto que eu posso usar algumas coisas de referência. Por exemplo, alguns livros como Alice no País das Maravilhas, como O Mágico de Oz, se não me engano, eles já são domínio público, tá? Geralmente, se a Disney fez filme, é porque está em domínio público, tá? A dica é essa, basicamente. Pesquisa quando você quiser usar algo de referência na sua história, pesquisa o que já está em domínio público, o que não está em domínio público. É isso que é o mais importante. Então, para você não usar um elemento que você não sabe bem se você poderia ou não poderia usar. Se não está em domínio público, não use. Eu li um livro, eu nem li o livro inteiro, que era muito ruim, mas é um livro de Caverna do Dragão. E, cara, a pessoa pegou e escreveu Caverna do Dragão, sabe, na capa. E a ilustração era a ilustração dos personagens. Ele usou Caverna do Dragão e criou um livro próprio. Brasileiro que fez isso, tá? Eu li, ruim, muito ruim, né? E aquilo é plágio, não poderia estar comercializando uma fanfic. Você não pode comercializar fanfic, não pode, sabe? Então, tipo, mano, tá doido, sabe? Então, esse é um exemplo assim do que eu recomendo não fazer. O que não é permitido também, eu já falei muito sobre inspiração, tá? Eu recomendo fortemente que você sempre procure revisar tudo que você cria da melhor forma possível. Às vezes a gente pensa que está sendo original e não está sendo nada original. Então, revisa, pesquisa. Eu já cometi esse erro já. Eu até falei isso num vídeo uma vez, que eu achava que estava reinventando a roda, né? Eu falei, tipo, eu acho que isso aqui ninguém fez ainda. Quando eu parei para pensar, porra, já tinha feito... Obviamente tinham feito, sabe? Foi um erro grosseiro meu achar que eu tava realmente tendo uma ideia que não tinha sido usada ainda, tá? Que era a ideia de horror cósmico com fungos, né? O próprio Lovecraft escreveu sobre horror cósmico com fungos, né? Felizmente, o modo como eu abordei essa temática foi um modo um pouquinho mais The Last of Us, um pouquinho mais Resident Evil, um pouquinho mais zumbis. Então, no fim das contas, não fiz algo tão óbvio, tão assim, repetido, né? Tão mais do mesmo assim, né? Mas para mim foi um belo momento de olhar e falar, cara, encontrar uma ideia realmente original é muito difícil. Ouso dizer que os autores só conseguem chegar a esse ponto depois de escrever muito. As suas primeiras ideias inevitavelmente são cópias. As primeiras ideias são inevitavelmente cópias, tá bom? Então cria bastante, se esforça para não se repetir, tá? Que aí você vai um dia chegar lá, tá? Esse é o caminho. Então é basicamente isso, não plagia, né? O que não pode? Não pode plagiar, o resto pode tudo. Voltando aqui para os comentários da live. O HB Mateus Oficial falou aqui: eu quis adaptar o povo Bajau nos meus livros. Eles existem de verdade e têm corpo adaptado para mergulhar por mais tempo e viver do mar. Quis adaptar, mas desisti para evitar polêmicas. Cara, isso é relativo. Eu acho que se você pesquisar bastante e fizer algo respeitoso, eu acho ótimo, né? Eu acho que o mais importante é isso, você manter o respeito, né? Teve um caso da Blizzard que fez um erro grosseiro, que eles lançaram uma arte na época, até uma arte assim, de brincadeira, do Pandaren, que é um povo muito popular do Warcraft hoje.
Mas eles botaram um pandarém com uma armadura de samurai. O panda é um animal chinês. Samurai é japonês. Percebe o erro grosseiro? E aí, os japoneses e os chineses ficaram putos com isso. Eles queriam agradar o povo asiático, sabe? E emputeceram os dois, porque os japoneses não gostaram de ver um animal chinês com armadura samurai, e os chineses não gostaram de ver também o animal deles, né, o mascote deles, com armadura japonesa, sabe? Então, faltou aí Simancol para fazer isso. Então, enquanto você fizer algo respeitoso, eu acho ótimo. Pensa nisso. Pensa que pensa nisso. Tipo, as pessoas desse povo se sentiriam respeitadas, se sentiriam de fato homenageadas ou não? Isso que é o que importa, na minha opinião. Eu, Bernardo, sempre que eu vou usar algo de referência, eu penso nisso, né? Por mais que eu esteja fazendo algo impreciso, eu estou sendo respeitoso. Porque eu acho que ser desrespeitoso é pior do que ser impreciso. Então, ou então você pode pegar essa ideia, pega essa ideia e muda os nomes. E fala, me inspirei no povo Bajau, mas mudei o nome para me dar mais liberdade, para não cometer nenhum erro. E aí, no fim das contas, o que eu criei foi algo próprio. Também funciona muito, tá? É o que eu costumo fazer, na verdade. Né? Eu costumo pegar as ideias e usar, por exemplo, eu não uso o nome de, tipo, demônios, de anjos e de deuses como entidades. Porque eu não quero, porque sinceramente eu vejo muito disso. Eu vejo, por exemplo, Astaroth, né, que é o nome de um demônio da Goétia. Astaroth era um deus, já de antes do cristianismo, né? Vários dos demônios da mitologia cristã são, na verdade, deuses que eles disseram que eram demônios. Vários, Baphomet também, né? E isso é uma maneira de você demonizar a cultura dos outros. Eu não acho isso legal. Eu acho bem interessante me inspirar na mitologia original do que pegar e distorcer, sabe? Então, por isso que quando eu criei os principais abissais, né, que são os demônios da Era do Abismo, eu criei 100% próprio. Usei inspiração, usei referência, né? Dá para encontrar ali algumas referências de algumas entidades, tá? Mas eu usei outros nomes. E aí isso me deu... Tanto que, por exemplo, né, quando eu pensei também essa mitologia de celestiais abissais, eu queria usar inspiração de tudo que é cultura. Não só na Bíblia, né, mas também usar também os Onis, que são japoneses, usar também os Rakshasas, que são indianos, né, usar, de repente, gigantes nórdicos também como referência, né, e etc, etc, etc. Mas aí, tipo, vou falar que eles são anjos, demônios, percebe? Vou falar que é tudo demônio agora? Aí eu falei, cara, se eu falar que é tudo abissal, é tudo abissal. E aí eu consigo usar todas as referências que eu quero, porque eu não tô retalhando e botando num pote só. Eu tô justamente abrindo o leque de opções, tá? Com esse diálogo. Então, eu me inspirei em abissais, eu pego entidades maléficas das culturas que eu me inspiro, espíritos malignos, eu me inspiro nisso, é isso que eu procuro. Isso aqui era um espírito maligno de acordo com essa fé aqui, de acordo com essa mitologia aqui. Ok, interessante. Então eu vou pesquisar e vou usar vou trazer a minha história. É assim que eu penso, tá? E dou o nome próprio, para não ter esse ruído. E quando eu uso algo que já existe, eu busco ser fiel. Essa que é as duas formas de abordar que eu acho interessantes. Ou sendo bem fiel, bem respeitoso, tá? No mínimo, bem respeitoso. Ou muda os nomes, fala que foi uma coisa própria e declara essas inspirações. E usa as inspirações que quiser, como quiser. Aqui a Gabi Matheus você perguntou: o que usar para evitar polêmicas? É o que eu falei, né? Seja respeitoso. Se for usar uma cultura, usa de modo lisonjeiro, tá? De modo a enaltecer. Eu dei até, sinceramente, vou aqui contar para vocês uma conversa interna que eu tive e nunca contei isso para ninguém. Quando eu estava lendo Guanabara Real, Cova da Morte, do Ernesto Tavares, do Azer Codernonce e da Nicole Witter. Teve uma cena em que eles citam assim várias entidades, e aí, mas tem gente que são assim muito assim abrangentes, sabe? Que foi tipo, tem aqui um deus mesopotâmico, tem aqui
um não sei o que lá de tal cultura, e tem um demônio africano no meio. Aí eu falei com o escritor, né, meu amigo, poxa, cara, demônio africano, cara, como assim? Tipo, aí eu falei com ele assim, numa boa, falei, cara, eu sei que você não fez isso por mal, tá? Eu sei que você não fez isso para demonizar. Mas vamos lá. Primeiro, demônio é uma entidade, né, um tipo de criatura cristã. Não tem demônio no Japão, não tem demônio na América, não tem. Esses conceitos não existiam. O que tem, quando a gente pensa no Oni, que é, entre aspas, um demônio nipônico, né, um demônio da cultura japonesa, o Oni, na verdade, é um espírito maligno da cultura deles, que a gente associa de modo esdrúxulo a demônio, mas não é demônio, é Oni, é outra parada. Mesma coisa, Rakshasa. Ah, é tipo um demônio? Não, não é. É um Rakshasa. Oni é Oni. Rakshasa. Demônio é demônio. Entendeu? Então, pra gente entender as culturas, a gente tem que parar, a gente tem que desconstruir, né, essa associações que a gente faz, sabe? A gente associa muito e isso é o equivalente a se perder na tradução. Sabe esse ditado? Muito se perde na tradução. Quando a gente pega e fala que tudo é anjo, tudo é demônio, tudo é assim, a gente está perdendo muito, a gente está deixando de compreender, né? Então vamos lá. Nas religiões africanas não existia esse conceito de demônio, não existia esse conceito cristão, sabe? Mesmo de conversa. E, em segundo lugar, a gente vive num país com religiões de matriz africanas que são demonizadas pra caramba e são estigmatizadas. E as pessoas falam que as entidades em que essas fés, essas religiões acreditam são demônios. A pessoa fala que orixá é demônio, que os santos deles são demônios, sabe? O que, de novo, não faz sentido, porque orixá não é demônio, orixá é orixá, sabe? Se você acredita ou não, direito seu, tá? Mas você tá retalhando a cultura dos outros e tá deixando de compreender essa cultura dessa pessoa quando você fala uma coisa dessas, tá? E tá estigmatizando, né? Então eu falei, pô, cara, demônio africano, cara, fala sério, né? E ele reconheceu que realmente, né, não fez por mal, mas fez uma escolha ruim, péssima de palavras naquilo, né? Então são esses dois pontos. Primeiro, né, religiões de matriz africana são criminosamente estigmatizadas, que mano, tipo, o Brasil é país laico, tá? Acho que todo mundo, enquanto a sua fé não estiver prejudicando ninguém, eu acho que não tem que se meter, né? O que não pode é machucar as pessoas, o que não pode é uma fé machucar pessoas, fazer mal a pessoas, tá? Mas se a fé não tá fazendo mal a ninguém, sabe? A gente tem que ficar metendo bedelho na fé dos outros. Enfim, então... e nós temos religiões que são perseguidas aqui no Brasil, e isso é absurdo, isso é criminoso, isso não devia acontecer. E também não faz sentido, tá? Porque não existe demônios nessa. Seria até errado quando falar, tipo, imagina só, um demônio viking. Não existia demônios na mitologia viking, né? Um demônio grego. Não tinha demônio, tinha deuses, os olimpianos, tinham os titãs, e tinham outras criaturas, tinham moiras, né? Tinham ninfas. Percebe, né? Então, falar demônio africano é tão errado quanto falar demônio grego. Não tinha esse conceito na mitologia grega. Enfim. Então, pensa nisso. Quando for, para evitar polêmica, seja respeitoso. Simples assim. Seja respeitoso e se informa, pesquisa e busca usar os termos originais, tá? Os termos que essas culturas que você está pesquisando usavam e compreender esses termos. Não fica tentando traduzir de modo grosseiro. Ok? Voltando aqui para as perguntas da semana que foram enviadas. Por acaso veio aqui, né? Tô olhando aqui a lista de perguntas que vieram aqui. Por acaso tinha notado aqui na sequência como criar deuses e demônios e suas origens. Como muita coisa que eu falei aqui, cara, acho que eu já falei bastante sobre isso já, né? Busque inspiração, escolha no que se inspirar. Toda mitologia é válida, tá? A mitologia egípcia, asteca, inca, maia, sabe? São mitologias muito férteis, com muitas ideias maravilhosas a serem usadas, tá? Para não ficar só repetindo mais do mesmo aqui, procura pesquisar as histórias que você gosta e ver como essas histórias que você gosta criaram as suas mitologias. Eu já vi bastante como
algumas franquias que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de videogame. Videogame, eles são muito documentados. Então eu já li, por exemplo, como que Zelda se inspira em mitologia céltica, né? E também em mitologia também japonesa também. Então é bem interessante ver como que eles usam tanto inspirações orientais como inspirações ocidentais para criar a mitologia deles. Então, se você for ver, por exemplo, Game of Thrones, os Sete Reinos foram inspirados ali, mais ou menos, em nações diferentes, em culturas diferentes também, por exemplo. Então, faça pesquisa. Pega uns 3 mundos fantásticos que você gosta e pesquisa as inspirações usadas para criar, tá? E lê bastante. Lê bastante mitologia. Tem livros excelentes sobre todo tipo de mitologia. São bem interessantes. Então, acho que o caminho é esse. Criar deuses, demônios e origens. Se inspira nas mitologias do mundo real e pesquisa também como que os mundos que você gosta usaram também essas referências. Vou comentar o comentário da Jaque Machado, escritora, e depois vou voltar aqui para o chat. A Jaque falou o seguinte: no início, hobby como artista. Risos. Não foi minha boca que disse. Sobre roubar como artista, esse é um assunto que é bem interessante a gente compreender. Senhoras e senhores, pensa comigo. Copiar é inevitável. Por quê? Primeiro porque copiar é o processo de aprendizado natural de tudo na vida. A gente aprendeu a falar copiando as palavras que a gente ouvia, mesmo sem entendê-las. E depois a gente passou a entender. A gente aprende, tipo, qualquer assunto, astrofísica, química, sabe, latim. A gente vai lendo e vai aprendendo já que está pronto. E quando a gente aprende a falar, por exemplo, um idioma novo, o que a gente aprende? Aquelas frases mais óbvias, que é pra gente conseguir, né? A gente já sabe o que elas significam e vai copiando. Depois de treinar muito, a gente começa a formular, né, as próprias ideias. Com a arte é a mesma coisa. Se eu for aprender a ilustrar, por exemplo, eu vou começar estudando cópia. Todo artista copia. Todo ilustrador copia muito. E depois de copiar e aprender técnica, eu vou começar a criar do meu jeito. Se eu for estudar música também, eu vou começar fazendo cover. Seja para cantar, para tocar violão, tocar bateria, o que é que seja. Eu vou começar fazendo cover. E depois de estudar muito, aprender técnica, fazer vários covers, eu vou conseguir compor a minha própria música. Esse é o processo inevitável de aprendizado. Então, nunca escrevi, nunca criei uma história. Copiar é inevitável, faz parte do aprendizado. Não tente fugir disso. Aceite e abrace isso no momento inicial. Então, depois que você... E você vai copiar coisa pra caramba, tá? Você vai copiar não só as ideias, tá? Da história, dos personagens, do mundo. Você vai copiar a escrita dos outros, sabe? É natural você, quando tá começando a escrever, ouvir, nossa, isso aqui é muito estilo aquele outro autor lá. Você escreve muito estilo Tolkien, muito estilo Martin, muito estilo Eduardo Spohr, muito estilo André Bianco, sabe? Estilo Stephen King, estilo Lovecraft, sabe? A gente ouve esses elogios, esses comentários no começo de carreira porque a gente está, de fato, copiando eles. Então, copiar é o primeiro passo para aprender qualquer coisa. Lógico que nós não vamos parar na cópia. Então, a gente copia para aprender. E depois que a gente está aprendendo, que a gente está calejando e está melhorando, a gente passa a alcançar a autenticidade. A autenticidade é pegar o que já foi feito e fazer do seu jeito, como eu citei Dragonlance e Dragon Age, né? Dragon Age é essencialmente autêntico, porque ele pegou várias ideias que o Dragonlance já tinha usado e usou de forma própria, né? Dragonlance tem uma porrada de raças, sabe? Dragon Age tem 4 raças só, né? Por exemplo, Dragonlance, os deuses são os deuses e eles existem. Dragon Age, isso está misterioso ainda, né? E com certeza o que existe de fé no mundo não é exatamente como que as pessoas acreditam que é de verdade, por exemplo, sabe? Então é autêntico. Quando você consegue ser bastante autêntico, você alcança a originalidade. Ser original é o próximo passo depois de ser autêntico.
Eu acredito que Dragon Age foi original. Foi tão autêntico em tantos níveis que foi original. O próprio Martin. O Martin se inspira pra caramba em outros autores, em fatos reais, sabe? Ele se inspira, tipo, grandes cenas dele, do Casamento Vermelho, sabe? A guerra entre Stark e Lannister é inspirada na Guerra das Rosas da Inglaterra, percebe? Então ele se inspira pra caramba em fatos reais, na história real, e também em outros elementos, em outros mundos. Só que ele consegue ser tão autêntico em tudo que ele faz que ele chega a ser original. Então acho que o caminho acho que o caminho para ser original é ser autêntico em tudo, e a gente só consegue ser autêntico depois que a gente copia. Então foca em aprender, foca em melhorar. E você vai eventualmente subir de nível, né? Aprimorar a sua arte e vai alcançar a autenticidade e, quem sabe, também a originalidade. Show? Próxima pergunta aqui, que foi enviada ao longo da semana. Como criar personagens secundários atrativos que despertem o interesse do público? Vamos lá. Rapidamente aqui. Como que eu encaro isso? Existem os personagens primários, secundários e terciários. Primários são os protagonistas, os heróis, os principais. E eles têm que ser o foco total da história. Eles têm que ser o holofote. Os secundários, eles servem principalmente para fazer contraste com os heróis, os principais, ou para ambientar o mundo, ou para caracterizar o mundo, para favorecer o world building. Então você pode botar, por exemplo, alguém que é muito parecido com um dos primários, né? Um secundário muito parecido com o primário, para fazer esse realce, para mostrar o que ele poderia se tornar, sabe? Ou que ele pode vir a se tornar um dia. Quando você vê, por exemplo, tem um mago muito poderoso, né? O que esse mago informa interessante sendo um secundário? Ele pode te apresentar tanto aquilo que um mago não tão poderoso, mas principal, pode vir a ser um dia, sabe? O mentor, muitas vezes é isso, o mentor muitas vezes é aquilo que o herói pode vir a se tornar um dia, ou pode também, servir para ambientar o mundo, né? Esse mago, por exemplo, ele é um professor de uma escola de magia, ou ele é um mago da corte, sabe? Ou ele é um estudioso que pesquisa pelo mundo, ou ele é alguém niilista, desacreditado do mundo, da vida, e que só quer cuidar da própria vida dele. Isso tudo, essas ideias todas, geram boas oportunidades para apresentar melhor esse mundo. O mago é o mago da corte. Qual é a opinião dele sobre o rei? E sobre a rainha? E sobre o príncipe? Sobre as leis, sabe? Aonde ele se insere? Ele obedece às leis, porque ele é um agente da lei também, sendo um mago da corte, ou ele se acha acima da lei e ele faz o que ele quiser e ninguém consegue segurar ele. De repente, o rei mantém ele próximo com uma forma de suborno, sabe? Tipo, cara, eu te faço rico, mas também não me ferra, né? Então pode ser que a relação deles pode ser também uma relação de servitude por parte do mago, ou o mago pode muito bem ter uma perspectiva de, cara, eu faço o que eu quiser nessa porra aqui e foda-se, né? Tô aqui de favor, né? Tô aqui porque é conveniente por enquanto for conveniente. Então essas ideias mostram, peraí, que rei é esse que tem um mago na corte dele que ele não controla? E aí? Isso tudo serve para ambientar o mundo que você está criando. Então acho que a melhor maneira de criar personagens secundários é isso. Fazer bons contrastes com os primários e também ambientar o mundo. E os terciários, só para finalizar, né, são aqueles que não têm nem nome. São os... fugiu a palavra. São os figurantes, né? São os figurantes. É o guarda que não tem nome, é o taverneiro que não tem nome, sabe? É aquela pessoa que só não é importante, né? Só tá lá pra popular. São interessantes porque, por exemplo, cheguei na cidade em que as pessoas aqui são muito altas, né? Ou as pessoas têm o olho de uma cor muito diferente, né? Ou então elas se vestem de modo extravagante. Os terciários servem para isso, para você ambientar o mundo nesse nível distante, como figurantes, ok? Mas não chega a ser mais relevante. Além disso, servir como o background do cenário. Olhando aqui alguma pergunta do chat. Aqui.
Deixa eu ver a hora, Sérgio. Olha, tá quase acabando aqui a hora da live. Eu vou responder depois. Eu vou responder aqui o Gomes Carneiro Lucas. Vou responder mais uma pergunta aqui que foi anotada aqui, tá? E aí eu vou focar em responder vocês aqui no chat. E quando acabar as perguntas eu vou me despedir. Então vamos lá. Gomes Carneiro Lucas, 95, pergunta aqui. Meu primeiro personagem é Ganor, um personagem que inspirei em Conan. Porém, você disse que preciso trocar o nome do personagem por causa aqui do Caldela. E sim, que tem o Ruf Ganor, do Caldela. Como achar um nome apropriado? Cara, você pode pegar, de repente, aí, Ganor e Conan. Anota os nomes, Ganor, Conan. E começa a pensar em variações desses nomes, tá? Que sejam próximos, que sejam parecidos, mas que não sejam os mesmos. E pesquisar. O que eu faço também, eu pesquiso também o significado de nomes também. Por exemplo, eu estou escrevendo um conto que o nome de um personagem é Áquila. O que eu fiz? Eu queria um nome que significasse águia. E eu queria um nome que fosse de matriz grega. Então eu perguntei, nome que significa águia. Pesquisei isso, né? E achei. Achei na internet e vi lá, Áquila. Eu falei, perfeito, Áquila, vai ser Áquila. E foi. Então pensa no significado. Você quer que o que você gostaria tipo, qual você gostaria que fosse o significado do nome? Poderia ser, tipo, leão, forte, valente, bravo, selvagem, né? Pesquisa o significado do nome que você quer procurar e pesquisa isso. Nome com significado tal, né? Nome com significado do leão, leopardo, tigre, né? Nome com significado, enfim, sábio, né? Enfim, pensa no significado, guerreiro, forte, bravo, soldado, etc. Pensa no significado do nome e pesquisa. Nome com significado tal. E aí você vai achar ali algumas opções. E aí, se você não gostar do nome, porque, por exemplo, você pode encontrar um nome que vem em português, né? Você pode pegar um nome, né? Por exemplo, o meu nome, Bernardo, significa forte como urso, se não me engano. Eu sei que Bernardo, a origem dele é germânica e é Bernhard. E eu acho o nome bem bonito, Bernhard, né? Um dia eu vou usar esse nome para um personagem meu, Bernhard. Um dia eu uso. Mas Bernhard é um nome que daria para usar no livro medieval. Eu acho que o nome Bernardo não ficaria tão bem no nome de fantasia medieval. Eu acho que Bernard ficaria muito óbvio que sou eu criando um avatar de mim mesmo. Mas Bernhard me parece um nome que eu consigo usar sem ficar tão óbvio e manter interessante. Então procura também um nome, qualquer nome. Marcelo, né? Gustavo, Lucas, por exemplo. Pega esses nomes e procura as variedades deles ao longo em outros países, né? O modo, enfim, pesquisa tipo, bota assim, Bernardo, origem do nome, Marcelo, origem do nome, Lucas, origem do nome. Aí você vai encontrar na internet, você pesquisa e se encontra o que significa esse nome, né, a origem dele e variações dele. Aí vai ter variações do francês, do italiano, do espanhol, do inglês, do alemão e assim vai. E aí você encontra bastante coisa interessante. Bom? Então... Ou então você cria um nome que não tem significado nenhum, né? Acho que Conan não tem muito significado, que eu saiba, né? Mas aí você foca na sonoridade. Mas aí, enfim, segue algo que tenha uma boa sonoridade, mas que não seja idêntico ao que já existe. Ou você pesquisa aí origens de nomes, significados de nomes e variações de nomes. Aí você vai encontrar muita ideia boa. Vou responder aqui a última pergunta que foi enviada ao longo da semana. Como criar... Não, essa já foi. Não, desculpa. Vou ver aqui de baixo. Como criar sistemas e sociedades políticas de forma completa e realista? Novamente, pesquisando. Tá? Escolhe uma forma de governo e pesquisa. Eu li muito sobre medievalismo, sobre a Europa medieval. Tá? E eu não tento usar tudo ao pé da letra. Tá? Não uso monarquia ao pé da letra, não uso... A ideia de República Grega, que eu me inspiro também para criar algumas coisas, não uso o pé da letra, tá? Mas, por exemplo, tem um reino, o reino solar que eu citei mais cedo, na Era do Abismo, que é uma teocracia. Um maior exemplo de teocracia que a gente já conhece
É o Egito, tá? Egito não hoje em dia, mas o Império Egípcio, o Império Egípcio, ele era uma teocracia. O faraó, ele era ao mesmo tempo o rei político e o rei também, o líder. Ele é líder político e líder também religioso ao mesmo tempo. Então ele era uma teocracia. Só que a teocracia que eu uso no Reino Solar é muito mais uma monarquia, tá? Mas, na verdade, ele tem, na verdade, uma república, talvez, na verdade, uma monarquia, né? Também não chega a ser uma... Não chega a ser também uma democracia também. Mas é mais para ser uma monarquia, mas que quem governa é o sumo sacerdote, né? Então, eu tenho me inspirado aqui mais no Vaticano, sabe? Para criar essa cultura. Enfim, pesquisa e lê, tá? E quando você for usar, não criar algo que seja totalmente diferente do que existe no mundo real, né? Que as pessoas, se a pessoa já tem a ideia formada na mente dela, tá? Tipo, quero criar, por exemplo, teve um amigo que ele criou um bagulho que era uma monarquia, não sei o que lá, né? Que era muito louco, era um reino de anões, mas era ruim, sinceramente era ruim. Por quê? A ideia era a seguinte, eram 3 clãs anões que dividiam o trono, só que aí, tipo, tem o rei de um dos clãs. Quando esse rei morre, o herdeiro vem de outro clã. Eles intercalam o clã, né? Mas, caramba, tipo, isso é uma coisa que não me parece impraticável. Porque qualquer um ia querer manter um golpe de Estado, sabe? Se eu sou um monarca e eu tenho um filho, eu vou querer que meu filho herde meu poder, não o filho do outro clã. Percebe? Então, eu falei, cara, isso não é uma monarquia. Tipo, as pessoas já têm uma ideia muito forte do que é monarquia na mente delas. Se você for desconstruir isso nesse nível, vai ficar esdrúxulo. Então, cria outro nome. Cria um nome próprio a isso, sabe? Então, quando você for usar um termo que já existe, monarquia, teocracia, democracia, etc., faz algo que tenha a ver, tem assim, bastante a ver com a referência do mundo real, tá? Que seja bem próximo. Pode sim mudar, é claro, mas tem que ficar reconhecível. Tem que ficar muito nítido, muito reconhecível. Ou então, quando for aloprar e criar algo diferente, criar algo próprio, né? E dê também um nome próprio, tá bom? Tem, inclusive, um grupo de tribos na era do abismo que é Alcateia Tribal. É uma união de tribos, sabe? E eu dei o nome de Alcateia, que é o nome de... Alcateia a gente usa para lobos, né? Então, quer dizer, eles não são não são uma república, não são uma democracia, eles não são... fugiu agora um outro termo que eu ia usar. Eles não são nenhum tipo de união, sabe? União também, às vezes, é usado, né? União, não sei o que lá, sabe? Tem, se não me engano, a União a Vapor, na Era do Abismo, né? Que são também cidades-estado que se unem também, por exemplo. Mas, cara, não se encaixa com nada disso. Então, vou usar Alcateia. Então, ok, são tribos que colaboram entre si, mas que não tem nenhuma forma de governo organizado. Para mim, fez sentido, tá? Eu até poderia botar que existe uma Alcateia Alpha, talvez, né? Eu não cheguei a fazer algo mais detalhado a esse respeito, mas a minha dica é essa. Quando for se distanciar das inspirações do mundo real, aí você assume sua criatividade, sua inspiração e faz algo totalmente próprio e não tente recriar na mente do seu leitor algo que já é consagrado já para ele. Vai ser esdrúxulo, vai causar estranhamento. Senhoras e senhores, eu vou ler aqui as perguntas, né? Quem quer perguntar, agora é a hora. Só pergunta do chat só agora. E quando encerrar, eu vou me despedir. Se você mandou pergunta que eu não respondi aqui ao longo da semana, pergunta agora aqui no chat que eu vou responder, tá? Vamos lá. Banderson Wright falou: Bram Stoker quase marginalizou o Vlad Tepes, por exemplo. Ele teve uma figura assim bem vilanizada, né? O pessoal lá da... qual é o nome mesmo do reino? Do Drácula? Aí fugiu com de Drácula. Nossa, fugiu total o nome do reino. Fugiu. Nossa, deu branco total. Mas o pessoal, né, do reino que se passa a história do Drácula
não gostam do Drácula, eles gostam do Vlad Tepes, que é a figura histórica para eles, né? E o Drácula é a versão Darth Vader, né? Aquela versão má até o osso, né? E totalmente demoníaca, totalmente monstruosa, né? E que depois que Drácula foi recriado no cinema, só se distanciou mais ainda do Vlad Tepes, né? É algo que é complicado, a gente tem que pensar 10 vezes antes de retratar de modo assim tão esdrúxulo a cultura dos outros. Vendo aqui os comentários. Jaque Machado Escritora falou aqui, perfeito, Bernardo, pesquisa, exato, pesquisa é fundamental, o pessoal subestima, né, a capacidade, porque, eu quero ser criativo, não quero fazer pesquisa, meu querido, quando você pesquisa, você alimenta a sua criatividade, e você tem várias ideias pesquisando, nossa, às vezes você tem que parar de pesquisar para escrever as ideias que você está tendo, sabe? Às vezes a gente pensa, às vezes, tipo, vou ter que ficar aqui o dia inteiro pesquisando para escrever. Só de começar a ler, já surgem ideias, e tu, tipo, não, tipo, cancela a pesquisa, vou escrever porque eu tive que boas ideias, né? Então, às vezes, a pesquisa, ela funciona tanto para você se informar melhor, né? Como também para fertilizar sua mente, né? Então, a pesquisa tem um poder muito poderoso e é muito importante para a vida de escritores e escritoras. O Mark Mandra de Silva falou: mitologia celta é riquíssima. Recomendo fortemente para o pessoal ler mitologia céltica. Aqui, a Jaqueline Machado, escritora, e Vanessa fala aqui, Valáquia. Sim, é Valáquia. Mas Valáquia é do Vladislav. Transilvânia, o HB Mateus Oficial responde aqui, Transilvânia. Me salvaram, obrigado. Transilvânia, Valáquia, que é o nome, né, do reino do Vlad Tepes e do Drácula. Eu acho, na verdade, que o Bram Stoker foi mais preconceituoso com os ciganos do que com o Vlad em si. Porque os ciganos são servos do Drácula, totalmente devotados a ele, sabe? E ciganos eram muito também estigmatizados, sabe? Tanto que, se for ver, né, o Conan Notre Dame, a Cigana Esmeralda é um bom exemplo, assim. Era um bom exemplo de como que os ciganos eram tratados na Europa, né? E até eu vejo hoje no Dragon Age, que eu estava citando, eu acho que eles usam um pouco assim da ideia dos ciganos para retratar os elfos sem lar, né, que andam em caravanas e tal no mundo de Tedas, por exemplo, né? Então é um povo que tem uma cultura riquíssima, uma cultura maravilhosa e que sofria muita perseguição, muito preconceito na sociedade medieval europeia. E, cara, isso acontece, tipo, em todos os cantos, tá? Eu tenho de ler agora o Santo Guerreiro do Expor, né? E ele mostra como que também os judeus eram escravizados no Império Romano, tá? Como que também os ciganos eram escravizados. Basicamente, todo o povo que é largado à margem da sociedade, tá, acaba sofrendo estigma. Porque é uma questão de poder, sabe? Você incriminar um cigano, incriminar um judeu, sabe? São povos que não tinham poder nenhum social, eles não pertenciam a lar nenhum, né? Então eles acabavam sofrendo muito por isso. E isso acontece até hoje em dia, no nosso mundo contemporâneo. É importante a gente observar é importante a gente compreender como que a gente observa essas culturas, para a gente entender melhor, né, quem são essas culturas e como e por que elas são tratadas muitas vezes. O André Stancioli falou aqui: quanto ao mapa do meu mundo, alguma dica de como criar um mapa? O mapa me ajuda a criar os contos, mas tem dificuldade de criar um mapa definitivo. Então, foca num mapa menor para começar, tá? Pensa só no que você vai precisar no nível imediato. Então, cria um mapa pequeno do que você vai usar para a sua história agora. Não cria um mapa do mundo inteiro, que isso pode depois te dificultar. Você vê se cria um mapa muito grande, e aí você precisa de um mapa diferente para sua história, mas você já publicou o mapa antes já e não tem como mudar mais. Isso é um erro muito comum. Então, só cria um mapa para o que você for usar, para o que você for precisar. Então, a história se passa em um reino, cria o mapa desse reino. Tipo, vou criar a história numa cidade. Faz uma mapa da cidade. Ao redor da cidade tem uma floresta de um lado, uma colina do outro e um rio do outro.
Cria esse mapa. E usa isso. E foca nisso. E quando você for criar mais histórias, você vai expandindo. Quero agora contar uma história que se passa na cidade vizinha, que fica depois da colina. Aí você expande. Tá? Então a dica maior é essa. Cria um mapa que vai só usando o que você... Só criando... Não. Cria um mapa só botando aquilo que você vai usar na sua história. E aí você depois vai expandindo conforme for importante e útil para a sua história. E foca nisso. A Jaque Machado, escritora, falou aqui: gerador de mapa Dungeons & Dragons, fica a dica se está perdido no mapa. Tem vários geradores bons de mapa de D&D e também de RPG no geral, tá? Tanto para mapa de mundo, para mapa de cidade, para mapa de também castelo, etc. Eu não uso particularmente porque eu prefiro manter no nível ainda mais abstrato. Né? Meu lance é esse. Né? Eu evito dar informações muito precisas, porque, sinceramente, não é necessário informações muito precisas, porque, sabe, a história não vai ter esse nível de precisão, tá? Senhoras e senhores, tipo, GPS é a invenção do século XXI, tá? Hoje a gente consegue saber exatamente cada detalhe. Antigamente isso não tinha. As pessoas andavam de uma cidade para outra, de um reino para outro, seguindo estrada e confiando e mapas eram imprecisos pra caramba. Mapa com precisão é uma coisa muito difícil de encontrar. Um mapa era algo extremamente valioso na era medieval. Extremamente valioso, porque, mano, um mapa errado pode te matar. Sabe? E alguém que conseguia fazer um mapa, um cartógrafo na era medieval, tinha um poder muito, muito alto. Aí, tipo, lei de demanda e oferta, que sempre existiu, sabe? Se eu tenho um papel que tem informação que é muito valiosa, eu vou vender por um preço muito caro, sabe? Um amigo meu, o mesmo que falou aquela besteira que criou aquele reino doido de anão que dividia os clãs, a ideia é legal, só não é legal chamar de monarquia, no caso, ele tinha essa ideia equivocada, tipo, mapa é um pedaço de papel, é barato. Não, mapa medieval não, né? Isso aqui, ó, livro do expor, quanto que custa esse livro? É papel, mas é só papel? Não. Por quê? Porque eu não pago o papel, eu pago a informação, o conteúdo dentro do papel. Então a mesma coisa é mapa, e numa era medieval, uma coisa que é extremamente valiosa é um mapa. Extremamente valiosa, né? E ainda assim era impreciso pra caramba. Então, para eu manter essa precisão, essa imprecisão, né? Emular essa precisão, eu mantenho as informações cartográficas bem vagas, particularmente. Porque é isso, né? Tipo, vamos viajar da cidade A para a cidade B. Nos perdemos. Aonde foi parar? Não sei, caceta, se perdeu. A ideia de se perder é a gente não saber. E aonde está no mapa? Não importa. Então, quando eu uso mapa, eu deixo bem claro, mapa é impreciso, não é uma informação assim, o mapa que eu uso, os mapas que eu uso na Era do Abismo não foram criados por GPS, tá bom? Não tem precisão nenhuma. Então, por exemplo, o Witcher não usa mapa de continente, tá? O mapa do Witcher é do jogo do Witcher. O escritor, o Sapolsky, ele não fez mapa, ele escreveu uma série de livros longa beça sem mapa. É isso, o norte e tal, o sul, era assim, norte, sul, leste, oeste, era isso, era totalmente vago. Então, cria o mapa do modo que for interessante para você e que favorecer a sua história. Foca nisso. E se permita também chegar e falar, olha, né, o mapa estava errado. Se for necessário, porque mapas erram o tempo todo, senhoras e senhores. Mapa erra o tempo todo. Tiago de Paula Aguiar. Falando em estigma, o que ter em mente para representar isso acontecendo sem normalizar? Apresenta de modo a criar indignação no seu personagem. Exemplo, de novo aqui, no Santo Guerreiro do Expor, existe escravidão. Tá? Mas o Laios, que é o pai dos Geórgios, e o próprio Geórgios são avesso à escravidão. Então, uma maneira interessante de você até mesmo criar, né? Tipo, antigamente, né, existia escravidão no mundo, é um assunto que é delicado, né? Ainda mais no Brasil. Como criar uma sociedade com escravidão, né, de maneira que não crie repulsa no seu leitor? Crie personagens que são contra a escravidão. O último livro da Karen Soarelli foi A Deusa no Labirinto, que é a Gwen, uma elfa, indo
acabar com a escravidão no reino dos Minotauros, né? Então ela vai lutar contra a escravidão na história dela. Então, representa a escravidão, mas de modo a mostrar que isso é errado, né? Não a escravidão, é o estigma, né? Mostra como que isso como isso insulta, né? E de preferência, mostra um personagem carismático sofrendo um estigma social, e mostra que os seus personagens são contra esse estigma social. E, se possível, enfrentando isso, lidando com isso. Quem usou isso muito bem foi a série do Falcão e Soldado Invernal. Muito boa série, recomendo fortemente. E eles têm vários momentos que eles mostram racismo. Não é assim um grande foco da história, mas eles abordam e eles cutucam a ferida. Na história, assim, era muito saudável, muito... Cara, ficou excelente o modo como eles abordaram a situação na série. Recomendo bastante. E, de novo, mostra isso. Mostra como que isso é revoltante. Como que esses assuntos são, sim, bons motivos da gente se indignar e da gente se levantar contra eles. Senhoras e senhores, foi uma honra imensurável estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que mandou as perguntas ao longo da semana, a todo mundo que esteve aqui papeando, contribuindo, mandando perguntas para serem respondidas, tirando as minhas dúvidas também, né, quando deu branco sobre o reino do Drácula, a Transilvânia, a Valáquia. Então, é uma honra imensurável estar aqui com vocês. Vamos continuar juntos, vamos continuar escrevendo, publicando, trocando informação, trocando figurinha, nos unindo e nos fortalecendo, porque somos nós, autores e autoras e leitores e leitoras, que mantemos a chama da cultura viva no Brasil. Então, só tenho a agradecer a vocês. É uma honra imensurável. Se gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se beneficiar... Se conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha também na rede social. E até a próxima live, próximo vídeo, próximo podcast. E a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!